Convidamos para ministrar a segunda aula com o tema Aspectos Jurídicos Gerais em Defesa Civil, a professora Natália Kenicaro. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em Direito Processual, mestre em Direito Processual pela PUC Minas, professora de Direito Processual Civil, Prática Simulada, Prática Real e Direito do Consumidor, professora orientadora da Colucci Consultoria Jurídica Júnior da Faculdade de Direito da UFJF, professora efetiva da UFJF, advogada, membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB Juiz de Fora e membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Juiz de Fora. Gente, então bom dia a todos e todas. Eu vou falar aqui um pouquinho hoje sobre os aspectos jurídicos da defesa civil. Vou pedir desculpas antecipadamente, porque é o seguinte, uma palestra de direito é aquela palestra chata, vocês podem esperar. Eu costumo brincar com o Jordão, porque atualmente estou muito envolvida com os projetos da engenharia, que eu ainda vou mudar de área. Porque quando a gente chega na engenharia, a gente vê essa quantidade de mapa, é muito legal, é diferente do direito, né? O direito não tem essa parte bacana que a engenharia tem, mas o direito é necessário, né? Então, a gente vai ver alguns aspectos jurídicos da defesa civil, mas antes de entrar nesses aspectos jurídicos da defesa civil, eu tenho que fazer um retorno da teoria do Estado, para vocês entenderem de onde vêm as funções do Estado, onde é que a defesa civil se encaixa, qual é o serviço público que a defesa civil presta, tudo isso para a gente conseguir desenvolver melhor o tema. Claro que numa palestra de 45 minutos eu vou ser super sucinta. Talvez eu pule alguns tópicos aqui da palestra e passe para alguns temas que são considerados um pouquinho mais importantes por vocês, que seria a questão de responsabilidade civil, né, dos membros da defesa civil, seria a questão do poder de polícia dos membros da defesa civil e assim sucessivamente. Então, a depender do tempo que eu tiver aqui, talvez eu pule alguns tópicos da apresentação, certo? Bom, então vamos começar. Né? Para começar a falar de aspectos jurídicos da defesa civil, a gente tem que fazer um retorno à conceituação do próprio Estado. E no direito e na ciência política também, nós temos vários conceitos que vão depender de aspectos culturais, aspectos históricos, sociológicos, políticos e jurídicos. Certo? Eu trouxe um conceito aqui que vai traduzir uma ideia simplificada do que é o Estado num aspecto mais político e jurídico. Então, o Estado, ele é essa organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem comum, tendo um governo próprio e tendo um território determinado. Então, aí está o nosso Estado brasileiro, certo? Bom, para a realização desse bem comum, o Estado ele vai ter algumas funções específicas, o que erroneamente a gente chama na prática de poderes do Estado. Então, vocês estão acostumados a ouvir falar de poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, o que é uma terminologia equivocada. Por quê? Porque num Estado democrático de direito, que é o Estado no qual nós possuímos atualmente, né, segundo a Constituição brasileira, o poder ele emana só do povo. Então, não há um poder executivo, um poder judiciário, um poder legislativo. Isso são funções que o Estado exerce. Nós teremos, então, a função legislativa, no qual o objetivo principal é a realização da lei, de forma geral e abstrata. Nós temos a função judiciária, ou a função jurisdicional, que o objetivo principal é dirimir conflitos com relação à aplicação dessa lei, que é feita pelo legislativo. E nós temos aí a função administrativa, ou a função executiva, que tange a questão do governo, da administração. E é onde exatamente a defesa civil vai se inserir, certo? É bom lembrar também que essas funções do Estado, né, por que nós temos essa ideia de dividir funções do Estado? Justamente para proporcionar que cada função tome conta da outra função e a gente não tenha excessos. Então nós temos uma teoria que se denomina checks and balances, justamente na necessidade que o executivo controle o judiciário, que controle o legislativo e todos se controlem entre si para evitar os excessos, certo? Bom, função administrativa que é a função que nos importa aqui, já que a defesa civil ela vai fazer parte dessa função administrativa do Estado. A função administrativa ela é correntemente classificada em um sentido objetivo e em um sentido subjetivo. No sentido objetivo, ela é aquela atividade desenvolvida pela administração pública.
E no sentido subjetivo, ela é composta dos órgãos e pessoas que vão integrar essa atividade da administração pública, certo? Nós vamos ter essa classificação aí mais teórica, mas que é necessário saber para entender que tanto quando a gente fala das pessoas que integram a administração pública, a gente está falando da administração pública, tanto quanto quando a gente fala das atividades, também estamos falando dessa função administrativa do Estado. Bom, e aí para exercer essa função administrativa do Estado, todas as pessoas que estão vinculadas a essa função administrativa do Estado, elas têm que cumprir alguns princípios, notadamente os princípios descritos na Constituição Brasileira, no artigo 37. Nós temos outros princípios, tá, gente? Não são só esses, não. Mas na Constituição estão os principais, que vão integrar aí, para quem já fez algum tipo de concurso público que cobrava o direito administrativo, a terminologia LIMP. Esse inicial aí de cada princípio vai formar o termo LIMP, que são os princípios que vão reger a administração pública. Teoricamente, todas as pessoas que se encontram na administração pública devem observar esses princípios. Só que eu vou falar desses princípios aqui, e a gente vai reparar que quem integra a administração pública justamente não cumpre esses princípios. O primeiro deles, legalidade. Todas as atividades desenvolvidas pela administração pública devem ser pautadas estritamente na lei. Não é possível que uma atividade seja desenvolvida fora da lei. Certo? Impessoalidade. Segundo princípio, já que a administração pública se pauta por uma atuação legal, a lei deve ser aplicada a todos e a todas, sem qualquer distinção, sem qualquer espécie de pessoalidade. Então, aquele jargão de para os inimigos a lei, para os meus amigos eu não aplico a lei, não vale aqui na administração pública. A lei deve ser aplicada para todos, indistintamente. O terceiro princípio seria a moralidade. É a necessidade de a gente observar não só a lei, mas também uma conduta ética, sempre que estivermos atuando na administração pública. O quarto princípio é a publicidade, necessidade de publicizar todos os atos da administração pública, para os cidadãos e para a administração, o judiciário e também a esfera legislativa, porque todos esses atos têm que ser de amplo conhecimento da população. E por fim, o princípio da eficiência, que vai se traduzir na necessidade de que a administração pública ela atinge os seus objetivos gastando o mínimo possível, envidando o mínimo de esforços possíveis, certo? Então esses são os princípios que vão reger a nossa administração pública e vocês podem concluir por si mesmos que infelizmente esses princípios não têm sido atendidos na prática. Bom, mas a administração pública, então, ela vai realizar as atividades tendo em vista o bem comum da população. E como essas atividades elas vão ser realizadas? Não é possível que o chefe maior da administração pública, que é o presidente da República, realize todas as atividades. Então, nós temos uma divisão para a realização dessas atividades, que no direito administrativo a gente vai chamar de desconcentração ou descentralização. Então, a administração pública, ela integra o que a gente chama de administração direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Mas nós também temos que se denominar de administração indireta, que são entes criados pela lei para ajudar a administração pública a exercitar todas as funções que ela deve exercitar. E esses entes constituem a administração indireta, sendo eles autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações, certo? Sempre que a administração pública ela cria esses entes da administração indireta, ela vai descentralizar a atividade. O que significa isso? Ela vai tirar a atividade do centro e passar para a ponta. Então, ali nós temos como exemplo o INSS, que é uma autarquia, nós temos também as agências reguladoras, que são autarquias especiais, e que tem a função de ajudar o Estado com letra maiúscula, ao desempenho das atividades administrativas, certo? Mas o Estado com letra maiúscula também não consegue, só pela figura maior da administração pública, que é o presidente da República, desempenhar todas as atividades que ele tem que desempenhar.
E aí o que o Estado faz? Ele desconcentra as atividades, criando então órgãos, certo? A descentralização, ela vai sempre para o lado e a desconcentração vai sempre para baixo. Então ali na figura, a gente tem o símbolo da Presidência da República. Desconcentrando, a gente vai ter o Ministério da Justiça. Desconcentrando ainda mais, a gente tem a Polícia Federal e assim sucessivamente, para que as atividades administrativas sejam desenvolvidas da maior e melhor maneira possível, certo? Bom, a administração pública, ela visa o bem comum. E como que é realizado esse bem comum? Pelo que a gente denomina de serviço público, né? Que é justamente o que todos os agentes vinculados à administração pública prestam. E o serviço público, ele é o quê? No direito, gente, não tem conceito unânime, tá? Nós temos várias interpretações, então eu trouxe um conceito que é mais ou menos adotado de forma geral, mas existem outros conceitos para definir o serviço público, né? É importante que você saiba que o serviço público é todo aquele que é prestado pela administração ou por seus delegados. Quem são os delegados? Eu expliquei para vocês a descentralização e a desconcentração, certo? Então, os delegados seriam uma dessas hipóteses, ou desconcentração ou descentralização, sob normas e controles estatais para satisfazer necessidades essenciais ou de utilidade pública ou simples conveniências do Estado. Okay? Com relação a esse conceito, nós temos uma classificação que vai ser importante daqui a pouco para a gente enquadrar o serviço público que é desenvolvido pela Defesa Civil. Então, como que a gente vai classificar esse serviço público? Uma primeira classificação vai determinar se o serviço público ele é considerado essencial ou de utilidade pública. O que significa isso? Um serviço essencial é aquele que está diretamente relacionado à vida dos cidadãos. E um serviço de utilidade pública é aquele que é útil para o cidadão, mas não é considerado essencial. Então, como exemplo, a gente vai ter um serviço considerado essencial, serviço de defesa nacional, serviço de segurança pública, certo? Serviços de utilidade pública. A iluminação que consta lá na sua casa é considerado um serviço de utilidade pública. Aí vocês vão falar, não, mas eu entendo que ele é um serviço essencial, eu também. Porque sem energia elétrica a gente consegue fazer quase nada ultimamente. Mas não é esse o entendimento do direito, certo? Então o serviço de iluminação lá da sua casa, privado, ele é considerado um serviço de utilidade pública. Uma outra classificação que nós vamos ter com relação ao serviço público é quando o serviço é considerado próprio ou impróprio. E ele é considerado próprio quando quem exerce esse serviço público é a própria administração direta. União, Estado, município e Distrito Federal. Impróprio é o serviço realizado pelos entes que vão cooperar com a administração direta. Então, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista vão desempenhar o serviço público considerado impróprio, certo? A última classificação do serviço público diz respeito ao serviço ser considerado uti universi ou uti singuli. E essa classificação ela tem a ver também com a questão da arrecadação do Estado. Então, o serviço considerado uti universi é aquele que a gente não consegue subdividir. Então, eu não consigo saber quanto do serviço de segurança pública a Natália utiliza. Por quê? Ela utiliza o serviço de segurança pública de forma geral. E esse serviço de segurança pública, ele é remunerado por formas gerais do Estado, então, notadamente, por impostos e taxas, certo? E nós temos os serviços considerados uti singuli, que são aqueles serviços que a gente consegue dividir. Então, a iluminação lá na minha casa eu consigo dividir. Eu consigo saber especificamente quanto é que eu vou consumir desse serviço público. E esses serviços considerados uti singuli, eles são remunerados aí por preços públicos ou tarifas. Certo? Bom, essa era a introdução que eu queria fazer com relação ao Estado. Eu vou voltar um pouquinho nas funções do Estado para vocês entenderem onde a Defesa Civil vai se localizar. Tá? Agora eu vou começar a falar um pouquinho da Defesa Civil, vou fazer uma retrospectiva histórica e é importante destacar, gente, que nós temos muito poucos estudos com relação à Defesa Civil. Então, toda essa retrospectiva histórica, ela é muito escassa. E até no âmbito do direito, o estudo sobre a defesa civil é muito incipiente. Então, eu não consigo trazer para vocês muitas informações. A gente precisa de mais estudos nesse sentido.
Tá? Mas, voltando aqui à história da Defesa Civil. A Defesa Civil ela surge pela primeira vez nos períodos após guerra. Por quê? Porque aí comunidade, órgãos públicos e órgãos privados se organizavam para restabelecer a normalidade da vida da população. Então, com relação à alimentação, com relação à saúde, com relação à segurança, esses órgãos se uniam para restabelecer a vida da população, já que a população havia sido devastada pelas guerras que aconteciam. Certo? Aí nós temos então o primeiro registro histórico da Defesa Civil, mas o que acontece com esse registro histórico? Como era um agrupamento, né, de pessoas formadas por órgãos públicos, órgãos privados e também a população, depois que se restabelecia a normalidade da situação, essas pessoas se dissipavam. E a gente não tinha uma organização firme para dar sequência a esse projeto da Defesa Civil, que a gente vai ver que atualmente também é muito mais preventivo do que reacionário, né? Muito mais prevenção do que ação. Então, o que aconteceu? Houve a necessidade da formação de uma Defesa Civil posteriormente a esse período de pós-guerra, porque essa união das pessoas ela se dissipava com o tempo. E a gente não tinha a necessidade dessa Defesa Civil só depois do período de pós-guerra, porque continuaram ocorrendo desastres, né? E a Defesa Civil você sabe, melhor do que eu, notadamente responsável por ajudar não só na ação com relação a esses desastres, mas também na prevenção. E daí surgiu a necessidade dessa formalização da Defesa Civil. Certo? Bom, a Defesa Civil no mundo ela vai coincidir com esse período pós-guerra, e a primeira notícia histórica que nós temos de Defesa Civil no mundo data da Inglaterra, que vai constituir aí, mais ou menos em 1940 e 1941 a Civil Defense. E posteriormente aqui no Brasil, só dando uma ideia geral, tá, gente? No Brasil, a Defesa Civil ela começa a surgir quando? Em 1942, nós vamos ter a primeira ideia de Defesa Civil no Brasil, que vai ser o que se denomina de Defesa Passiva Antiaérea. Também surgida em razão das consequências da Segunda Guerra Mundial e tendo em vista que duas embarcações afundaram no território brasileiro. Aí constituiu-se essa primeira ideia de Defesa Civil, que seria a Defesa Passiva Antiaérea. Em 1943, essa Defesa Passiva Antiaérea ela passa a receber o nome de Serviço de Defesa Civil, mas depois de 1943, esse Serviço de Defesa Civil passa a ser reestruturado e reorganizado diversas vezes. Até que nós temos, mais ou menos em 1988, a criação do SINDEC, que é o Sistema Nacional de Defesa Civil, que vai ser novamente reorganizado em agosto de 1993 e vai ser atualizado por um decreto que data de 2005. Então, vocês podem visualizar que a estrutura da Defesa Civil, falando em âmbito nacional, ela é uma estrutura bastante recente. A gente ainda vem engatinhando em estruturar a Defesa Civil no âmbito nacional. Vocês sabem que a Defesa Civil não existe só no âmbito nacional, mas também no âmbito regional, no âmbito estadual e no âmbito municipal. E quem cria essas defesas civis, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal, são as legislações específicas. No âmbito estadual, as constituições dos estados. E no âmbito municipal, as leis municipais. Não sei se vocês têm conhecimento, mas é bem interessante notar que algumas defesas civis estaduais são muito melhor estruturadas do que a Defesa Civil Nacional. Então, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, desde 1970, é muito bem estruturada, sendo que a Defesa Civil Nacional ainda engatinha aí na estruturação, certo? Bom, conceito e finalidade da Defesa Civil. O conceito da Defesa Civil, ele vem lá no Sistema Nacional da Defesa Civil e está previsto como conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres. Preservar não é amoral, é o moral da população e restabelecer a normalidade social. Esse é o conceito de defesa civil, sendo que a finalidade da defesa civil é assegurar o quê? A segurança global da população. Como?
por meio de um conjunto de medidas objetivando garantir o direito à vida, à saúde, à segurança pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio em todas as circunstâncias, notadamente em circunstâncias de desastre. Então, vocês podem observar que conceito e finalidade de defesa pública, eles são muito similares, né? Porque, obviamente, a gente não consegue definir a defesa pública sem encaixar a finalidade da defesa pública, ok? Bom, a marca da defesa civil, eu imagino que seja de conhecimento de todos vocês, mas eu acho bem interessante a gente traduzir essa marca, porque quando a marca foi pensada, ela tem um sentido, né? Não só a marca, mas todas as cores que foram utilizadas para descrever a defesa civil têm um sentido de ser. Então eu sempre volto nesse tópico, eu acho bem interessante a gente saber por que a marca da defesa civil ela é constituída dessa forma, certo? Então o primeiro triângulo é um triângulo equilátero no meio da marca. Ele quer dizer o quê? Uma cooperação de esforços. Uma cooperação de esforços entre os entes públicos, os entes privados e a população de uma forma geral. O triângulo é equilátero, ele tem 3 partes iguais. Na base, nós vemos a estrutura, a estabilidade e o bem-estar, que são metas da defesa civil. Em um dos lados do triângulo, a gente tem as atividades preventivas da defesa civil. No outro lado do triângulo, a gente vai ter as atividades de ação da defesa civil. Esse triângulo ele está em azul porque a cor azul ela traduz a tranquilidade, o equilíbrio, a serenidade com que a defesa civil age, certo? E as 2 mãos estilizadas em volta do triângulo, vocês podem ver que parece, né? 2 mãos. São 2 mãos acolhendo, dando cuidado, carinho e amor, que é justamente o que a defesa civil faz, né? Notadamente nas ações que ela desempenha. Além disso, essas mãos estilizadas estão na cor laranja, porque essa cor laranja ela é simbólica no mundo inteiro, no sentido de calor humano e solidariedade, certo? Então é por isso que a marca da defesa civil ela é constituída dessa forma. Não só a marca, mas as cores, todas elas têm um sentido de si, ok? Bom, no âmbito do planejamento da defesa civil, vocês sabem muito melhor do que eu como funciona o planejamento em termos operacionais, na prática. Na teoria, a defesa civil, ela tem obrigatoriamente, defesa civil, estou falando de forma geral, no âmbito nacional, regional, estadual e municipal, ela tem que apresentar 3 instrumentos de planejamento. O primeiro deles é o plano diretor, que vai justamente traduzir as metas e os objetivos da defesa civil, em todos os âmbitos de atuação da defesa civil, nacional, regional, estadual e municipal. Nesse plano diretor, deve haver um plano de contingência, que é de extrema importância, que é aquele plano que vai ser utilizado no caso da existência dos desastres. E, por fim, nós temos aí o Plano Plurianual de Defesa Civil, que vai consistir na programação anual e orçamento da Defesa Civil, que deve ser revisto anualmente. Então, esses são os instrumentos de planejamento da Defesa Civil no âmbito da teoria. Ok? Bom, no início da palestra, eu esclareci para vocês o que seria o serviço público. E a gente fez uma classificação do serviço público, justamente para conseguir chegar nesse ponto e classificar o serviço público que é desenvolvido pela Defesa Civil. Então, o serviço público desenvolvido pela Defesa Civil se classifica, em primeiro lugar, como um serviço essencial à coletividade. Ele não é um serviço considerado de utilidade pública, mas sim um serviço essencial. Por quê? Porque a Defesa Civil ela vai prestar a segurança pública em circunstâncias de desastre. Então, considerado um serviço essencial e não somente de utilidade pública, certo? O serviço público prestado pela Defesa Civil é considerado um serviço próprio. O que significa isso? É o próprio Estado que vai prestar esse serviço público como regra, Nós temos alguns particulares que vão colaborar com a Defesa Civil, e é possível até que nós tenhamos entes da administração indireta colaborando, mas via de regra, quem presta notadamente os serviços da Defesa Civil são o Estado, é o Estado, certo? Então ele é considerado um serviço
próprio. E, por fim, ele é considerado um serviço multi-universe. Eu não consigo dividir qual é a parcela que cada indivíduo da população vai utilizar desse serviço. Certo? Ele é um serviço indivisível, portanto, considerado multi-universe. Bom, aí a gente chega, talvez, numa das partes mais importantes com relação à defesa civil e o direito, que é justamente a responsabilidade do Estado por danos causados por agentes da defesa civil. Nós temos, gente, alguém aqui já fez o curso de direito? Tem alguma noção de direito? Então, vocês já viram a questão da responsabilidade, né? Como é a responsabilidade civil no direito brasileiro, que ela é uma responsabilidade civil de caráter subjetivo, né? O que é isso? Para responsabilizar alguém no direito brasileiro como regra, eu vou ter que observar se houve o cumprimento de 3 requisitos. Primeiro, eu tenho que observar se houve o dano. Segundo, eu tenho que observar se esse dano foi provocado por uma conduta do agente, que é o que a gente denomina de nexo de causalidade, certo? E eu tenho que observar se essa conduta do agente, ela foi uma conduta pelo menos culposa. O que é isso? Uma conduta na qual o agente agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Estou falando pelo menos culposa por quê? Se ela for uma conduta dolosa, que é aquela conduta que o agente tem a intenção de praticar, sem sombra de dúvidas esse agente será responsabilizado, certo? Isso, de forma geral, é a responsabilidade civil no direito brasileiro, é uma responsabilidade subjetiva, na qual nós vamos perquirindo, então, se a conduta do agente teve ao menos um elemento de culpa, certo? Caso a conduta do agente não seja considerada ao menos culposa, a gente não consegue responsabilizar o agente, ok? Bom, no âmbito do Estado, como é essa responsabilidade civil? O Estado, então, aqui no âmbito da administração pública, ele vai prestar atividades para a população, não é isso? O Estado vai fornecer o que se denomina de serviço público. E esse serviço público, gente, na maioria das vezes, ele só pode ser fornecido pelo Estado. Então, se é o Estado que está fornecendo o serviço, e o Estado é remunerado para fornecer esse serviço, não é? Como que o Estado é remunerado para fornecer esse serviço? Impostos, taxas, por tributos de forma geral. Então, se o Estado é remunerado quando ele oferece esse serviço, caso esse serviço oferecido gere dano para o cidadão, o Estado tem que ser responsabilizado? Sim. Certo? Então, o Estado, ele será sempre responsabilizado caso o serviço público prestado gere dano ao cidadão. Só que essa responsabilidade do Estado, ao contrário do que acontece com a responsabilidade de forma geral no direito brasileiro, que é subjetiva, não é subjetiva. Ela é uma responsabilidade objetiva. O que significa isso? Para responsabilizar o Estado por algum dano advindo de um serviço público prestado, é necessário demonstrar que o cidadão ele sofreu o dano, que esse dano advém de uma conduta praticada pelo Estado, pelo agente do Estado. Para responsabilizar o Estado, não é necessário verificar se o agente atuou de forma culposa. Basta que o dano tenha sido gerado ao particular. Certo? Isso é o que se denomina de teoria do risco administrativo. Já que o Estado ele presta o serviço público, é remunerado pela prestação desse serviço público, ele arca com os riscos dessa atividade. E caso ele cause algum prejuízo ao particular, ele responde por esse prejuízo causado ao particular, de forma objetiva, sem apurar se o agente do Estado atuou de forma imprudente, negligente ou imperita. Ok? Então, se um particular se sentir lesado por um serviço público prestado pelo Estado, ele pode recorrer ao judiciário pedindo uma indenização, tendo em vista o dano sofrido pelo serviço público prestado. Certo? Essa é a regra. Então, quem responde é o Estado. Vocês viram que eu falei o Estado responde? Por quê? Porque a responsabilidade em primeiro plano é do Estado. Eu estou falando Estado com letra maiúscula, nas suas diversas concepções. Quero dizer,
União, estados com letra minúscula, Distrito Federal e município. Okay? Se o serviço público é prestado de uma forma que causa um dano ao particular, o particular vai recorrer ao judiciário, pedir para ser indenizado pelo Estado. Ok? E o agente que exerce essa função administrativa, ele pode ser responsabilizado? Sim. Ele pode ser responsabilizado em caráter subsidiário. O que é isso? Ele só realmente é o Estado ter respondido. Então, para que o agente seja responsabilizado, o Estado precisa ajuizar uma ação em face do agente, para que o agente, então, arque com os danos que foram causados ao particular. É o que a gente denomina de ação regressiva. Vocês devem ter visto aí, né, no curso de Direito que vocês fizeram. Contudo, o agente, ele só vai responder de forma subjetiva. O que significa isso? Significa que para que o agente responda, é necessário que o Estado comprove que o agente, ao prestar um serviço público, prestou esse serviço público de forma negligente, imperita ou imprudente. Se o Estado não comprovar isso, não é possível responsabilizar o agente. Certo? Então, a responsabilidade do agente, no âmbito de responsabilidade civil, da defesa civil, ela é sempre subsidiária. Ele só vai responder depois que o Estado responder. E se ele tiver prestado um serviço público de forma imprudente, negligente ou imperita. Claro que eu estou falando das formas da culpa, mas se o agente tiver prestado um serviço público de forma errônea, com vontade de causar dano ao particular, ele vai agir com dolo, e aí ele também responde. Certo? Olha só, gente, não há somente uma possibilidade do agente responder. A gente utiliza o termo poder-dever. Por quê? Se o agente agiu de forma imperita, negligente ou imprudente, ele tem que responder perante o Estado. Não é uma possibilidade do Estado cobrar do agente, é um dever. Por quê? Todos os agentes estão vinculados aos princípios constitucionais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se o agente age da forma que ele não deveria agir, ele tem que responder perante o Estado. Certo? Então não é uma possibilidade, é um dever do Estado de recorrer ao agente depois que já providenciou a indenização do particular. Por isso que a gente fala em uma responsabilidade subsidiária do agente. Ok? Bom, a defesa civil em Juiz de Fora, vocês sabem, ela se compõe por uma subsecretaria, é denominada Subsecretaria de Defesa Civil de Juiz de Fora, e ela está diretamente relacionada e integrada à Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. E a atuação da Defesa Civil em Juiz de Fora, ela vai ocorrer sempre em um regime de cooperação, não só com a própria Defesa Civil, os órgãos públicos, mas também os órgãos particulares e a própria população. Isso aqui está, inclusive, no portal da Prefeitura de Juiz de Fora, estabelecendo aí como a Defesa Civil de Juiz de Fora ela deve se comportar. Também no portal da Prefeitura de Juiz de Fora estão descritas algumas competências. Como que está meu tempo? Tem 15 minutos. Obrigada. Também estão descritas algumas competências da Subsecretaria de Defesa Civil. Eu tenho certeza que vocês sabem de todas essas competências. Vou passar rapidamente por elas, porque eu quero fazer algumas observações com relação a algumas dessas competências, mas vocês já realizam isso aí na prática, diariamente. Então, a primeira dessas competências é promover a defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo homem no âmbito do município. Defesa permanente, claro, no aspecto de prevenção e no aspecto de ação, depois que ocorre o desastre. Elaborar e implantar planos diretores de prevenção, contingência, programas e projetos de defesa civil em consonância com as políticas da Secretaria de Obras e Defesa Social do município. Gente, essa necessidade da Defesa Civil trabalhar com a Secretaria de Obras e a próxima competência que a gente vai ver também é um trabalho em conjunto aí com a política de formulação de uso do solo, do meio ambiente, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela é um trabalho preventivo.
Vocês que atuam, né, todo dia na prática com essa questão de prevenção a desastres, têm totais condições de contribuir para que nós tenhamos uma questão de regulamentação de obras, uma questão de utilização de solo do município muito mais efetiva, que evite futuros desastres, né, do que qualquer outra pessoa. Vocês trabalham com isso o tempo todo. Daí a necessidade de a gente ter essa integração efetiva, né, entre as secretarias do município, certo? Então, a próxima competência, contribuir na formulação de políticas de uso e ocupação do solo, meio ambiente, posturas municipais visando a prevenção de desastres, prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações atingidas, reabilitar e recuperar áreas deterioradas por desastres, promover campanhas educativas em empresas, escolas e demais entidades com o objetivo de incentivar a sociedade em geral na adoção de ações preventivas. A gente estava falando sobre isso outro dia, que a gente teve uma reunião com um Corpo de Bombeiros, né, para tratar aí dessa questão das barragens em Juiz de Fora, da necessidade da gente fazer esse programa de conscientização da população ajudar a defesa civil. Por quê? Porque se a gente não tiver um esforço conjunto de população, defesa civil, outros órgãos públicos, outros órgãos particulares, a gente não consegue. Daí a necessidade de a gente conscientizar a população de que ela tem que participar disso, certo? Zelar pela capacitação constante de profissionais e voluntários da defesa civil através de cursos e treinamentos de ensino continuado, que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Articular de forma coordenada a atuação de órgãos federais, estaduais e municipais. Em outros termos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da última legislação no âmbito nacional que vai tratar da defesa civil, e ela vai trazer justamente essa necessidade de uma atuação articulada entre os âmbitos federais, estaduais e municipais da defesa civil, certo? Assessorar diretamente o prefeito municipal na decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública. Não vou voltar nesses termos, né, que você sabe melhor do que eu, a definição de situação de emergência e estado de calamidade pública. Decidir e promover a execução de obras e serviços emergenciais na esfera de sua atuação. Essa competência aqui, talvez, seja uma das principais competências da defesa civil. E ela está diretamente relacionada ao que a gente denomina de poder de polícia, que os agentes da administração pública detêm. Vocês devem ter visto isso no curso que vocês fizeram de direito. O poder de polícia. Quando a gente fez o curso de direito, cada curso de informação aqui teve cerca de 40% da matéria de direito. Entendeu? Justamente quem sabe a necessidade. Então, boa parte do direito não foi o curso de direito, mas 40% da carga horária era direito. Tá, então se eu estiver falando alguma coisa que vocês não saibam, né, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, vocês me perguntam, ok? Bom, então o poder de polícia, ele consiste no quê? É um poder que os agentes que vão atuar na administração pública detêm para, em nome da coletividade, restringir algumas atividades e uso de bens de particulares, certo? É o que se denomina de poder de polícia. Esse poder de polícia, ele tem algumas características, e dentre essas características, duas de extrema importância. Uma delas é a coercibilidade. Significa afirmar que o poder de polícia é coercitivo. Ele detém o que a gente denomina de poder de império. Ele é obrigatório, certo? Além da coercitibilidade, nós temos também como característica do poder de polícia a autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? É a desnecessidade de recorrer aos órgãos judiciais para que o poder de polícia seja exercido pelos agentes da administração pública. Em outros termos, mediante uma situação de emergência ou mediante uma situação de urgência, vocês podem e devem utilizar o poder de polícia que detêm, certo? Aí nós vamos entrar também num âmbito um pouco mais complicado, não dá tempo de discutir aqui, na pós a gente pretende discutir isso mais detalhadamente, que é a questão de responsabilização do agente, tendo em vista o exercício do poder de polícia. Limites desse poder de polícia, até quando vocês podem agir, até quando esse poder de polícia é considerado excessivo, até quando vocês vai ser considerado um abuso de poder, certo? Por quê? Vocês têm um poder de polícia, mas não podem exceder esse poder de polícia. Não podem abusar do poder de polícia. Mas é necessário que vocês saibam que vocês detêm o poder de polícia e devem utilizar. Em algumas situações,
não tem a mínima chance de você se reportar, inclusive, ao chefe da operação, para saber o que fazer ou não fazer. Porque a situação é tão imediata que vocês têm que agir. Certo? Então, o poder de polícia existe e ele deve ser utilizado por vocês. Certo? Dando sequência aí, responder às consultas formuladas pelos órgãos da administração pública sobre assuntos de sua competência, coordenar programas, projetos e funções de caráter permanente afetos à sua área de atuação e manter os órgãos centrais dos sistemas nacional e estadual de defesa civil informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de defesa civil no município. Esse cadastro aqui, né, de informações, ele é extremamente necessário. E a legislação nacional, ela vem trabalhando na necessidade desses cadastros serem estabelecidos e serem estabelecidos de forma efetiva. Outra coisa que a gente viu nessa reunião que tivemos com o Corpo de Bombeiros foi que o cadastro ele é muito deficiente, em todos os sentidos. E um cadastro deficiente é muito ruim, porque a gente precisa dessas informações disponíveis para a própria atuação da Defesa Civil. Certo? Bom, por fim, para concluir a apresentação, vou falar rapidinho da Lei 12.608 de 2012, que é a legislação nacional mais atual que vai tratar da Defesa Civil e vai instituir o que a gente denomina de PNPDEC, que é a Política Nacional de Proteção da Defesa Civil, e também o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, assim como o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Essa legislação, ela vai estabelecer não só essa política nacional, não só o sistema, como ela vai estabelecer aí a necessidade da criação dos cadastros, a necessidade dos cadastros serem feitos de forma interligada no âmbito de todas as defesas civis, nacional, regional, estadual e municipal. E além disso, ela vai estabelecer a necessidade dessas informações estarem sempre disponíveis, de forma geral. Para quê? Para que a própria Defesa Civil tenha condições de atuar nos seus objetivos de forma mais efetiva. Essa lei data de 2012 e ela é uma legislação genérica. O que significa isso? É uma legislação que está sendo e ainda será bastante regulamentada, porque ela vai trazer algumas disposições genéricas, mas que precisam ser melhor especificadas no âmbito de atuação de cada defesa civil. Certo? Então, essa legislação ainda está sendo regulamentada nos diversos âmbitos do Estado. E é uma legislação recente, considerada recente. Apesar de ser de 2012, no direito, gente, para uma legislação pegar, ela demora bastante tempo. Então, nós temos aí, na realidade, 7 anos da lei, ela é considerada bastante recente. A gente ainda está engatinhando aí nos aspectos da lei e engatinhando para regulamentar a lei, para a gente ter de forma efetiva esses cadastros sincronizados, para a gente estabelecer uma política nacional efetiva da defesa civil, certo? Então essa legislação aí ainda vai dar muito pano para a manga e é o objeto dos próximos capítulos, certo? No mais, eu queria agradecer a atenção de todos, queria agradecer à professora Gislaine e ao professor Jordan pelo convite, pela possibilidade de participação. E me coloco à disposição aí, caso existam qualquer dúvida com relação à apresentação ou qualquer dúvida no âmbito do direito que eu possa ajudar a esclarecer. Pode perguntar? Isso, abriremos espaço agora para perguntas. Professora, primeiro, parabéns pela formação excelente. Corrida, né? Excelente, de qualquer forma. Nós temos uma situação bem peculiar, estamos tratando juntamente com os bombeiros e temos uma certa orientação no âmbito do nosso jurídico. E algumas dúvidas ainda que a gente gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Eu acho que nos ajudaria bem a tomar uma decisão. Nós temos um edifício. Já só um pouquinho. Tá todo mundo escutando aí? Tá escutando, gente? Só. Se você falar no microfone dela, tá melhor. Vou citar aqui o caso do nosso Batom Bucho, o edifício tem um apelido Batom Bucho, por aí você já vê que a coisa não é muito boa. Então é o seguinte,
Nós fomos mobilizados recentemente para irmos lá devido a um incêndio em um dos apartamentos. Fomos lá e nos assustamos com a condição atual do edifício, né? Extremamente precária em termos das lajes existentes, em termos dos gradis de proteção, e o bombeiro também teve uma participação de um tempo. CV, as corrimões, não existiam corrimões nas escadas, as portas ao contrário, não tem absolutamente nada em termos de tutorial. Isso nos causou preocupação muito grande. Para não tomarmos essa ação intempestiva de chegar lá e interditar rapidamente, nós tivemos uma providência, o bombeiro deu um prazo para a pessoa se adequar, é um prédio de 20 anos, aí nós fomos para a legislação e vimos que é uma posição irregular, ele não tem um projeto aprovado pela prefeitura, não tem absolutamente nada, e isso nos preocupou mais ainda. Então foi até um golpe, ele pediu autorização para fazer a construção no terreno, fez outro. Bom, qual é a situação hoje? Nós temos aí o Corpo de Bombeiros deu um prazo de 60 dias, nós tentando apressar o processo e ficando assim meio com medo de acontecer alguma coisa, né, a responsabilidade cair sobre nós demos aí um prazo menor de 15 dias para que ele apresentasse um responsável técnico que nos garantisse a estabilidade do imóvel, principalmente com relação à parte elétrica, que era mais preocupante no caso lá. Então, nós fizemos isso, ele não cumpriu, nosso juiz falou que eu não poderia, e ele já tinha até me alertado isso, o proprietário é advogado, e falou assim, olha, não adianta você me notificar, tem que notificar morador por morador. Aí fizemos uma ação, começou na sexta-feira, com o bombeiro, outras órgãos da prefeitura, outras secretarias, e fomos batendo de porta em porta. Logicamente, algumas pessoas entraram, outras não, né? E nós conseguimos mais 50% dos moradores. 50% dos moradores. Bom, então o prazo de porta em porta já para interditar? Não, com a notificação de saída em 72 horas, segundo atendendo a nossa procuradoria. Todos os imóveis são alugados. Então, na alta rotatividade, eu acho que existe muito porque o proprietário não existe absolutamente nenhuma documentação, só pagar o antecipado, então, por isso é facilidade e também uma rotatividade muito grande. Então, ontem venceu o prazo de 72 horas. E ontem nós tivemos uma notícia que o proprietário continua alugando os imóveis, outros imóveis. Moradores lá que nos comunicaram. Bom, estivemos lá para verificar, conseguimos notificar mais uma pessoa. Eu estava programando uma ação para fazer tipo 6 horas da manhã, para a gente ver se encontrava mais gente para completar, porque o nosso procurador disse que ele precisava ter um maior de 50% para a gente poder fazer uma ação maior. No retorno, com essa notícia e constatação de que lá existia, estava alugando outras moradias, isso nos preocupou. De repente faz o seguinte, a gente faz uma ação grande, chegamos lá, constatamos aí, no momento, 80%, vamos supor, conseguimos notificar 80%, voltamos, quando a gente vai programar uma ação maior, realmente tem que envolver bombeiro, polícia, etc, que é tipo uma ação de reintegração de parcelado, e não deixa voltar. Vai carecer um tempo, eu vou chegar lá e de repente ele alugou para 10 pessoas, então eu vou ficar com uma situação, vamos dizer assim, não consegui notificar para todas as pessoas, então teoricamente estaria fragilizado perante a justiça. Então, o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando na ação maior independente dessa notificação por causa disso. Então, iniciamos o processo para saber da sua opinião sobre essa questão. Você iniciou o processo?
Não iniciamos o processo, nós estamos programando para fazer ação maior de interdição. Então, a gente vive atualmente no Brasil num âmbito muito complicado com relação à responsabilização quando nós temos desastres, né? Então, assim, essas barragens que romperam, elas ligaram um farol na cabeça de todo mundo. A minha orientação, eu acho que vocês devem atuar em duas frentes. A primeira delas, notificar o proprietário para ele ficar impedido de continuar alugando apartamentos. Uma notificação por escrito formal, para que ele receba e que, tendo em vista a situação de perigo, ele está impedido de continuar a alugar os apartamentos. E com relação à segunda ação, sim, procederia à interdição. Tá? Porque... E essa necessidade de identificar morador por morador, ele tem? Não tem condomínio, né? Lá tem condomínio? Não. Síndica lá, mas ela é mais um representante. Na realidade, o que a gente vai ter que observar sempre no caso concreto? Até você conseguir notificar todos os moradores, qual é a chance de acontecer de fato um desastre? Ainda mais com essa rotatividade alta. É muito grande. Entendeu? Se, porventura, posteriormente, alguém ajuizar uma ação cobrando a responsabilidade de vocês, falando que vocês deveriam ter notificado morador por morador antes de tomar a atitude, vocês têm os laudos atestando o risco, falando que era algo que deveria ser todo feito imediatamente, que o trabalho da Defesa Civil, ele se pauta muito mais em uma questão de prevenção do que de ação, porque se acontecer, quantas vidas vão ser perdidas? Então, a minha orientação jurídica é notificar o proprietário para impedir que ele continue locando os apartamentos. E, sim, proceder à interdição imediatamente. Tá? Mais alguém? É você. Vou seu papel. Vamos fazer meu papel. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Eu vou convidar agora a professora Gislaine para fazer a entrega, então, do certificado da palestrante. Dá para aumentar o dígito? Agradecer aqui a professora Natália pelo tempo aqui que ela dispôs de estar conosco, de preparar esse material. E agradecer, eu acho que esse conteúdo que a gente trouxe aqui com a parceria com o direito, ela complementa até o nosso curso, que foi dentro dos conteúdos que já foram abordados. Então ele complementa essas informações, eu acho muito importante, espero que tenha sido importante aí, válido para todos nós. Obrigada, tá aqui no seu Então, vai tirar a registrar. Obrigada. Obrigada.